Boa noite a todas e todos. A gente está demorando um pouquinho uns minutos aqui, porque estávamos testando esse novo cenário aí. Digam o que vocês acharam. Vocês gostaram bastante, né? Muito. Ficou bom. Ficou bom? Boa noite, Alex. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está aí assistindo a gente. Boa noite para todos. Isso aí. Pessoal, hoje o Lula lançou as 5 diretrizes do plano de governo dele. A gente vai ler aqui um pouco para vocês esses pontos, vai conversar sobre isso. Ciro Gomes foi lançado candidato e mais cenários da disputa presidencial. Ele fez um discurso ontem sinalizando ali uma aproximação com a esquerda depois que foi rejeitado pelo Centrão, né? Defendendo o Lula livre, criticando o judiciário, mostrando que não quer ficar isolado depois que não conseguiu as alianças com esses partidos de centro. Mas vamos começar com essa coisa do plano de governo e eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, como eu sempre peço aqui, contribuam com a nossa campanha de assinaturas solidárias, mandem seus comentários e suas perguntas. Hoje a gente está se adaptando aí com esse chat, porque tiveram muitas mensagens de ódio ao longo do dia, mas a gente está com restrição nos comentários agora, então vão passando as impressões de vocês, o que vocês estão achando dessa programação contínua e a gente vai melhorando a cada dia. Sobre as diretrizes, eu vou ler aqui os 5 pontos que quem coordena o plano de governo é o Fernando Haddad, né? Ele divulgou, o Instituto Lula, a equipe do Lula divulgou essa apresentação no site do Lula hoje. O Fernando Haddad, inclusive, foi visitar o Lula, esteve lá em Curitiba. E as 5 diretrizes são as seguintes. 1. Promover a soberania nacional e popular na refundação democrática do Brasil. 2. Iniciar uma nova era de afirmação de direitos. 3. Liderar um novo pacto federativo para a promoção de direitos sociais. 4. Promover um novo modelo de desenvolvimento. E 5. Iniciar a transição ecológica para a nova sociedade do século XXI. Paulo, como é que você vê esse lançamento das diretrizes do plano de governo do Lula? E lembrando que enquanto o Lula faz isso, né, como a gente colocou no título do programa hoje, tá rolando essa briga de minutos de TV, de alianças, que são importantíssimas, mas é bom destacar que enquanto isso o Lula tá lá pensando no Brasil, né? Eu acho esse programa de governo, para esses 5 pontos, que são as diretrizes de um programa de governo, para o meu gosto, eles estão um pouco herméticos. Certas coisas podiam estar mais claras. Porque estamos falando assim, quando se fala de reconstruir um novo modelo econômico, estamos falando de abolir a emenda de teto dos gastos, que é uma coisa que as pessoas já entendem e compreendem melhor. Quando você fala você tem que falar também que está embutido aí, né, a discussão de reconstruir, recuperar os direitos trabalhistas. Enfim, tem várias questões aí que estão fechadas, na minha opinião, estão um pouco herméticas, então isso não é de tão fácil compreensão. Mas eu acho importante, é o seguinte, isso faz com que o PT tome a iniciativa na discussão política, que é a questão necessária de uma campanha. Enquanto os outros partidos eles estão realmente discutindo coisas para ganhar um pouquinho mais de minutos na televisão, com quem eles vão se aliar, aqueles acertos que são normais de uma campanha, mas que nunca podem ser o prioritário, o Lula e o PT estão tomando iniciativa para discutir o que eles querem fazer no Brasil. Isso é muito importante. Parece óbvio, mas não é muito importante. Isso pode alimentar uma discussão e pode colocar o Partido dos Trabalhadores com iniciativa no debate, o que vai ser muito importante, porque quando você é o primeiro a falar, você pode se tornar referência. E um programa desses, bem esclarecido, ao meu ver assim, mais purificado, melhor traduzido, mais claro, pode realmente se tornar uma referência no debate, que é tudo aquilo que o Partido dos Trabalhadores precisa, que o Lula precisa, para afirmar a sua candidatura. Agora, posso falar? Pode, à vontade. Eu acho o seguinte, eu acho que também achei uma coleção de obviedades. A gente já sabe mais ou menos o que o Lula vai fazer, já fez durante 8 anos, sabemos mais ou menos diretrizes, soberania, etc. Quer dizer, tudo isso, né, é óbvio. Agora, programa de governo é uma chateação, é uma formalidade. Não, eu acho uma chateação, é uma formalidade que tem que existir. Mas o que acontece é o seguinte, o que você coloca no programa de governo depende muito depois do Congresso. Então você, eu vou fazer aquilo. Daí quem vota acha que o presidente tem poder. Mas
É o Congresso que vai decidir. Então, no fundo, tudo isso que se coloca, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não, eu vou mandar fazer aquilo, mas o presidente não tem todo esse poder. Então, tudo vai depender depois da composição do Congresso. Por isso que apresentar um programa, a gente não preciso nem citar aqui quantos programas foram apresentados lindos que nunca foram realizados. Aqui mesmo temos o Haddad. Não tinha o Arco do Triunfo, o Arco não sei das quantas, cadê o Arco do Triunfo? Era da campanha. Então, enfim, é uma coisa chata esse negócio de programa de governo e tal, é uma chatice. Nós sabemos o que o Lula quer, o que o Lula e tal. E eu acho que agora, quer dizer, hoje foi a primeira convenção, né, do PDT, agora realmente a campanha começou e a primeira grande composição foi a composição da direita, que o Alckmin está conseguindo fazer, uma composição que acrescenta tempo, mas também acrescenta vários problemas, né? Porque ali no meio tem o PR, que faz exigências, sabemos que tipo de exigências são. Então, essa composição, essa aliança que o Alckmin está conseguindo formar, que a princípio está assim, assustando, ele fez uma grande composição, por quê? Porque vai ter muito tempo na televisão. Agora, ali ele tem muitos problemas, né? Tem partidos bastante problemáticos e caciques problemáticos, como o Valdemar Costa Neto, né? E não tem voto ali, não tem voto, né? Ali quem tem vota tempo de televisão. Partidos, né? Pois é, eles têm tempo de televisão, mas voto mesmo ali, não tem. Agora, de qualquer maneira, essa aliança que o Alckmin está formando, eu acho que está levantando a questão de outras alianças, né? Como essa que eu cogitei hoje da minha cabeça, né? Cirilo. Não, é o seguinte, quer dizer, eu acho que a esquerda tá assim com a faca e o queijo na mão. A esquerda tem o melhor candidato, que é o Lula, que está disparado na frente, que tem um passado, que tem uma história, que tem um programa de governo que nós sabemos qual é, e etc., que é bom para o Brasil, etc. E a esquerda fica com esse papo, não, agora nós estamos cada um por cima no segundo turno, nós vamos nos reunir e aí, vamos ganhar. Eu não sei por que eles não pensam que podem ganhar no primeiro turno. Eu acho que é viável ganhar no primeiro turno se Lula e Ciro se unirem. Não importa quem vai ser cabeça de chapa, se é o Ciro, se é o Lula, não importa. Eu acho que uma chapa Lula, Ciro, cria um fato novo. Paulo, você está rindo. Termina de falar. Você vai dizer que a piada é minha. Não termina de falar. Eu só peço que... você está rindo do que eu estou falando? Porque é engraçado? Não sei. Tava demorando. Tava demorando. Vai, Alex, termina. Fala aí, Alex. Né? Eu acho o seguinte, eu acho que criaria um fato novo na campanha, criaria um fato novo, né? É uma aliança inesperada e acabaria com a incerteza a respeito da candidatura do PT, porque o PT, os partidos que têm mais tempo hoje na TV é o PT, o MDB e o PSDB, né? Essa chapa Lula que eu estava dizendo acaba com a incerteza, porque mesmo que Lula continue preso, está lá o Ciro. Enfim, eu acho que é uma chapa que pode trazer os indecisos, que nós temos ainda 30% de indecisos, né? Então, acho isso, que a esquerda que tem o melhor candidato e que poderia tentar ganhar no primeiro turno, está deixando para o segundo turno e etc., né? E a direita conseguiu se unir em torno do Alckmin. Então, mas aí o PDT lançou o Ciro hoje, né? Oficializou, então, essa... Sozinho, solitário, sem vice, sem aliança, sem nada. Sim, essa possibilidade de aliança não existe mais, né? A não ser que até dia 15 de agosto eles mudem de ideia. Aberto o vice, etc. Quer dizer, eu acho que não tem nada fechado, né? Tá tudo eu queria aberto. falar um pouco assim, sem querer ficar polemizando com o Alex ou o Nick. As pessoas sabem como a gente adora polemizar. Eles vão embora juntos, viu? Vai embora juntos. Mas ontem o Paulo disse que foi no banco de trás. Eu acho o seguinte, primeiro, eu discordo de que é tudo chavões, lugares comuns, não.
Eu acho que os programas de governo, só quem não presta atenção, muitas pessoas realmente não gostam de prestar atenção, os programas às vezes são mal apresentados, às vezes não estão claros, mas basta a gente lembrar, por exemplo, da Carta ao Povo Brasileiro, que fez todo um programa de governo em 2002, e que foi uma discussão em 2002, foi uma discussão em 2006, foi uma nova discussão em 2010, uma nova discussão em 2014, em cima desses grandes eixos. Isso é importantíssimo, porque ao contrário do que muitas pessoas acham, as pessoas, quando discutem programas de governo, elas assumem compromissos que, bem ou mal, claro, que você tem partidos para quem isso aí não significa nada, mas se você é um partido que tem uma mobilização de massa, que você tem cidadãos que respondem a você, que você tem alguma responsabilidade, isso tem uma importância muito grande. E eu acho que tem uma importância especial, porque nós estamos num país que foi, assim, que você tem um programa de reconstrução nacional que precisa ser explicado. E a diferença hoje entre uma campanha do PT e a campanha do Alckmin, a campanha do Bolsonaro, de quem mais você quiser, em certa medida do próprio Ciro Gomes, é que você vai se diferenciar no quê? Na recuperação da reforma trabalhista, coisa que o Alckmin não quer. Na recuperação da Petrobras, coisa que o Alckmin não quer. Na recuperação do Estado de Direito, coisa que o Alckmin não quer. Na recuperação da soberania nacional. São pontos que são de total interesse de você ressaltar na campanha. Nós temos vontade, nós só temos a ganhar provocando esse debate. E não vamos ter ilusão, não. A população presta atenção nos debates que ela compreende. Presta atenção. E agora, mais do que nunca, porque ela está vivendo na miséria, ela não tem emprego, e ela tem uma memória de um tempo melhor. Então, interessa muito, na minha opinião, muito levantar essa questão. Isso, o Partido dos Trabalhadores vai ganhar, e a vitória vai adquirir um outro significado. Então, eu acho isso assim, essencial, acho importante. Isso significa que você, assumindo um compromisso que é evidente, muita coisa você não consegue realizar, mas você define uma linha de trabalho. É como qualquer pessoa, você define uma linha de trabalho, você pode não conseguir, mas você sabe para onde você vai. As pessoas precisam saber disso, porque elas precisam saber onde elas estão se metendo. E por que eles preferem esse governo e não o outro. Não é rostinhos bonitinhos, não são discursos, não é um operáriozinho bonzinho, não é nada disso. Você tem um compromisso político e isso é muito importante. Eu acho isso muito importante. Isso educa a população, isso faz parte do processo de politização do brasileiro, que é uma coisa muito necessária. Então eu acho isso aí, sabe assim, muito importante. Em segundo lugar, eu acho o seguinte, neste momento, o que existe são projetos diferentes, que podem amadurecer e se transformar num projeto político. Não dá para assim, há uma semana atrás, há 2 dias atrás, um candidato, só para dizer, Ciro Gomes estava numa outra orientação política. É o que estão falando aqui. Ele estava numa orientação, sabe, ele estava, primeiro, ele já tinha assumido um compromisso, que ele já tinha assumido, de reformar a Previdência, de avançar na reforma da Previdência. Não tinha feito nenhuma crítica a questão do Estado Democrático de Direito, a questão da Lava Jato, nenhuma. Jamais tinha se manifestado sobre a perseguição ao Lula. E nós estamos vendo um país que está à borda, está vivendo uma ditadura judicial. Bem, o Ciro Gomes não fazia nada disso. Eu acho que o Ciro Gomes, eu já falei aqui, repito aqui, um político respeitável, com uma história importante, com vários compromissos que podem ser respeitados. Mas espera aí! Vamos ver o que está se colocando. Sabe, não pode dar um giro assim e a gente sair correndo atrás. Não, assim, é uma soma arbitrária. É uma soma arbitrária. Até porque, nesse momento, quem tem os votos é o Lula. Quem tem os votos é o Lula. Quem tem o voto é ele. Então, a discussão toda é... Sabe, vamos ser muito claros. Não precisamos ter pressa. Não precisa mais dessas jogadas despolitizadas, que não tem significado algum, porque dá difícil dizer, e somos do mesmo campo? Claro que somos genericamente de um mesmo campo, claro que existe identidade e ninguém está aqui para querer forçar divisões. Eu não acho que é isso não. Mas espera aí, até ontem estava assim, todos os diversos pronunciamentos, comentários e a postura dos candidatos a respeito de pontos cruciais foram diferentes, têm sido diferentes. Então eu acho que, sabe, quer dizer, assim, é um debate para ser feito. Se houver uma convergência, que é uma convergência de ideias, de propostas e de nomes para encaminhar isso, é ok. Senão, a vida é assim. E hoje, vamos falar a verdade, quem tem força para ir para o segundo turno,
como representante do movimento popular, representante das camadas oprimidas, é Lula ou quem ele indicar. É isso que está dado. Então, nessa situação, sabe, eu acho que é um pouco complicado. Eu não acho assim que, sabe, a gente não precisa descartar nada. Podemos descartar, mas hoje, isso aí é acreditar numa ideia genial para resolver o problema político que está ali, está machucando, está pegando fogo. Bom, vou ler vários comentários aqui. O Rinaldo Jorge diz que se a gente não ler os programas, votaremos em pessoas, não em propostas, em projetos. Concordo com o Alex que pouquíssimas pessoas leem os programas, mas é importante porque esses programas são falados, são totalmente divulgados em programas na televisão também, né? Claro que essas coisas mudam e depende do Congresso, mas nesse cenário de 2018 tem muitas diferenças, né, abismais. Enquanto o Alckmin está defendendo a continuidade do Temer, Alckmin é Temer, é o candidato do Temer, o candidato que vai continuar todo o golpe que está destruindo o país, candidatos da esquerda, e aí o Ciro fica meio no meio aí, né, ele defende sim a revogação da reforma trabalhista, diz que vai retomar a Embraer, Lula e os outros candidatos menores de esquerda estão defendendo direitos trabalhistas também, direitos sociais. Então tem muita diferença, né? Neyton Souza diz, galera, a fala do Alex é simplesmente pura racionalidade. Do contrário, corre-se o risco de não ter união agora, que se não tiver união agora, não ir para o segundo turno. A Selma Saródio critica essa coisa de Ciro e Lula, diz que coisa é essa que não importa quem é a cabeça de chapa. Aí o pessoal se incomodou com essa ideia de não importa, o pessoal defende que importa. O que eu quero dizer é que, em primeiro lugar, importa derrotar o golpe. Se é possível derrotar o golpe a 7 de outubro, eu acho que isso é o que importa. Eu acho que essa chapa também, que é uma chapa vitoriosa, que pode tirar o Lula da cadeia. Então tem duas coisas embutidas aí nessa chapa. É claro que eu sei que é difícil, a esquerda não se entende, em todo mundo é assim. Em Portugal eles conseguiram formar geringonça, conseguiram essa unidade que foi chamada de geringonça, mas estão lá no governo agora. No Uruguai também se conseguiu. Eu sei que é muito difícil porque os pensamentos são múltiplos, são variados e cada um vai para um lado. É uma composição muito difícil, mas está na cara, né? Quer dizer, a direita consegue se unir e não tem voto, a esquerda que tem voto não consegue se unir. Mas espera, só uma questão aí, só para entender, quem tem voto é o Lula. Então, por que o outro lado, se o outro lado quer se unir, por que ele não adere ao Lula? Por quê? Me explica, porque Paulo, escuta, é óbvio que o Lula tem voto. Ou você acha que eu acho que o Lula não tem voto? Quero saber, então, eu vejo a pesquisa também. Então, nós eu estamos não sei qual é a sua dúvida. É a única atitude. Não, minha dúvida é o seguinte: é do realismo do que você está falando, da ilusão que você está colocando. Por quê? Porque o Ciro Gomes jamais, com exceção de hoje, depois de ele ter tomado uma lambada, assim, um tabefe do Centrão, ele jamais demonstrou uma postura de somar com o Ciro, de somar com o Lula. Jamais. Jamais. Ou seja, jamais demonstrou. Sempre ali procurava coisas, chegava a fazer críticas que, francamente, são críticas de inimigo, são críticas assim, que envolviam até aspectos pessoais do candidato, sabe? Então, peraí, assim, sem falar em coisas políticas importantes. Então, eu não vejo isso. Sabe? Então, a gente fala assim, as pessoas são mesmo campo. Eu acho que há muitas diferenças e muitas convergências. Eu acho que há mais convergências do que diferenças. O Ciro já foi ministro do Lula, o Ciro já foi governador. Nós já vimos como ele procede. Quem tem voto? É evidente que é o Lula que tem, mas isso aí não é uma discussão. Quem tem voto? Quem não tem voto? Não, peraí, vamos falar de verdade. Peraí, sem ficar nervoso. Sem ficar nervoso. Numa eleição, você tem uma pessoa que tem 30% dos votos. Quando você fala em ganhar no primeiro turno, é o Lula que pode ganhar no primeiro turno. É o Lula que pode ganhar no primeiro turno. O que eu estou dizendo... Então por que quem não tem 10 votos? A questão não é adesão? Ou a questão é uma unidade desse tipo? Tanto faz quem está na cabeça de chapa? Que loucura é essa? Faz, Loucura!
É bom, tudo bem, você pode achar loucura, você tem todo o direito de achar uma loucura. Eu acho que é uma composição viável, porque o Lula tem votos, mas está preso. O Ciro não tem voto, mas está solto. Então, eles se complementam. O Ciro foi ministro do Lula. O Ciro foi governador. Então, o Ciro tem um passado, tem uma história, e etc. E se os dois, de alguma maneira, se unirem, e, repito, não importa a cabeça de chapa, eles conseguem acabar com a indefinição. Toda a campanha está indefinida porque não se sabe se o Lula vai ser candidato, se o Lula vai indicar alguém, quando é que vai ser, se vai resistir até dezembro, se vai... Então está uma indefinição. Se essa indefinição acabar, eu acho que essa chapa traz os indecisos, que estão aí soltos, tem 30% de indecisos. Esses indecisos podem escolher essa chapa. A questão também Lula. A questão também é se o Ciro vai aceitar isso, porque o Ciro, toda essa trajetória, está querendo pegar um eleitor que seria de esquerda, estaria insatisfeito com o PT, não queria o Lula de volta, está tentando fisgar essa camada aí. E não conseguiu, né? Porque ele não subiu nas pesquisas. Agora, ontem, ele fez um discurso defendendo a liberdade do Lula, criticando o judiciário, coisa que ele não tinha feito antes, porque ele poderia ficar sozinho no cenário, né? Depois do Centrão ter praticamente já declarado apoio ao Alckmin. Então, com esse discurso do Ciro, sim, ele indica que quer ficar mais do lado da esquerda depois de ter sido rejeitado. Mas mesmo assim, ele não indicou com certeza que quer ficar com o PT, né? Ele quer, talvez, o PSB principalmente. Nesse momento, assim, olha, ninguém vai descartar nada na vida, mas peraí, nesse momento, é um absurdo imaginar, é um absurdo político, imaginar que o PT possa fazer uma aliança com o Ciro na cabeça da chapa. É difícil imaginar que eles saiam juntos. Imaginar que depois de tudo isso, a menos assim que nada tem importância, o programa não tem importância, o que as pessoas fazem não tem importância, o que as pessoas vão fazer não tem importância, é só ali uma certa confusão para dizer, nós somos desse lado, os outros são do outro lado, nós somos aspas de esquerda, os outros são aspas de direita, vamos ler. Se for assim, aí não tem importância a nada, ele pode até achar uma terceira pessoa para pôr na cabeça da chapa. Mas não é assim. Tem coisas concretas. Concretamente, as pessoas estão atrás do Lula. As pessoas estão atrás do Partido dos Trabalhadores. É nisso que elas estão votando. Elas não estão falando nada. Qualquer pesquisa que você fizer dá isso. Não dá o PDT, não dá o Ciro Gomes, dá 10. Então, a partir daí, você tem um ponto. Um segundo ponto, que é o seguinte, e essa turma diz certas coisas. Diz que, eu sei que você pode achar que não tem importância nenhuma, mas que tem. As pessoas prestam atenção, as pessoas querem saber, porque elas têm experiência de terem sido enganadas. Enganadas. Elas querem saber disso aí. Então, isso é muito importante. Elas querem ter um compromisso. Então, não pode achar que tudo é nada. Não é assim. As pessoas passaram... Os últimos meses foram meses difíceis. Os tempos que vão vir são os tempos... As pessoas precisam estar convencidas. Elas precisam estar com uma clareza sobre o que elas pretendem. Não é uma coisa assim, qualquer coisa. Sabe? Não é porque realmente, sabe, assim, as pessoas precisam ser mobilizadas. A luta pela liberdade do Lula, ela tem que ter um programa, ela tem que ter um objetivo. Por que é tão importante assim? Eu acho que o caminho mais rápido para o Lula sair da cadeia é o Ciro ser eleito e dar o indulto para ele, não é? Então vamos falar assim. Vamos falar, primeiro ele se recusa, até esse compromisso ele se recusa a assumir. Até esse compromisso ele se recusa a assumir. Ele já foi perguntado, ele recusou. Podia ter dito o contrário. Ele recusou. Ele disse que o Lula com aquele argumento que o Lula não ia querer, que vai considerar preparo. Ele falou, não, o Lula não ia querer. Não é o momento de colocar essa discussão. Que, bem, de qualquer maneira, ele se livrou. Como o Lula é inocente, ele não ia querer. Então ele não ia querer, então ele não ia fazer. Mas ele não quis assumir nenhum compromisso da parte dele, né? Ou seja, de fato, a gente está... É uma situação que está indefinida. E agora, a única certeza que existe nessa eleição é que tem um candidato, que tem a maioria dos votos, que fala aquilo que a população quer ouvir, que está na memória da população. Bem, vamos pôr o Ciro para presidente? Não, desculpa, porque o Ciro vai libertar esse cara, mas o Lula não quer ser libertado. Então, segundo ele mesmo disse. Agora, Paulo, então, peraí, eu não estou dizendo o Ciro de cabeça de chapa, eu estou dizendo que os dois... que é o mais fácil. Que os o mais fácil é pôr o Ciro. É pôr o Ciro. Precisamos acalmar os dois. Vamos falar. O que eu disse é que não importa o que não importa é quem será a cabeça de chapa. Então eu não estou dizendo que o Ciro tem que ser a cabeça de chapa. Acabou de falar isso. Ele disse que bom, eu vou repetir para todos ouvirem.
Eu não estou dizendo que o Ciro tem que ser o cabeça de chapa dessa utópica, improvável união de que eu estou falando. É uma utopia, é uma ilusão. Como já disse o Paulo, é uma utopia. Porém, só para essa utopia ficar correta, do meu ponto de vista, eu não estou dizendo que o Ciro tem que ser cabeça de chapa. Eu estou dizendo que uma chapa Lula e Ciro, seja quem for o cabeça, pode ser o Lula, é claro que tem que ser o Lula, porque o primeiro, não importa quem seja o cabeça de chapa, é uma composição que pode criar um fato novo nessa eleição e mudar completamente o jogo e levar a esquerda à vitória e derrotar o golpe a 7 de outubro. Mas é uma opinião minha. Isso não vai acontecer, é uma utopia e é uma ilusão. É só uma opinião que eu estou dando para a gente discutir. Bom, na minha análise aqui dos comentários, a maioria está numa crítica a essa aliança, mas tem gente que apoia. Antes eu vou agradecer 2 superchats, do Paulo César da Silva Ribeiro e da Fernanda. E a Fernanda diz: o eleitorado que define a eleição é do PT e quer o candidato do PT representando o seu projeto. E aí eu vou ler um comentário contra e a favor sobre essa tese do Alex. O Luiz Moura diz: Alex, por que o caminho para liberar Lula é o Ciro ser eleito e não o indicado do Lula? Que coisa é essa? O Carlos Roberto Santos já diz: penso que o Alex tem toda a razão nesse caso. A esquerda precisa se unir. Ficar magoadinho com o que o Ciro disse em um momento em que está se viabilizando politicamente é muito mimimi. Vou ler mais alguns aqui. O Saint Just já pega pesado. Ele diz: qualquer proximidade com o Ciro será a mesma que foi com o Temer. Aí acho que não, mas ok, não sabemos o futuro. Beto Freitas diz: Ciro não é confiável. Se algum dia ele chegar lá, fará o mesmo que Collor, FHC e Temer: rifar o Brasil e ferrar o trabalhador brasileiro. O Ciro desperta esse sentimento dúbio, né, de não sabemos com quem ele vai se aliar. Ariel Bruno defende que Manuel Boulos deviam abandonar a disputa e disputar no Congresso. E a Núbia de Oliveira diz que esse blocão golpista força ou pede uma união da esquerda. Leonilda Tirapelli gostou da análise do Alex sobre Lula e Ciro. E a Mônica Castro diz que o Haddad hoje em Curitiba foi motivador. E aí, vou falar um pouquinho aqui do que o Haddad disse. Ele falou que a proposta tem reformas muito importantes, as diretrizes, né, que eu citei aqui mais cedo, como fortalecer a soberania popular, o incremento da democracia, reformas estruturais para recuperar a capacidade de investimento do Estado, reforma tributária, cujo objetivo não é só a simplificação, mas a mudança da composição. Então ele falou ali com o pessoal que fica na frente da Polícia Federal, com jornalistas, para falar um pouco sobre essas diretrizes, já que ele é o coordenador, né, do plano de governo. E tem um monte de comentário aqui sobre o nosso cenário, dizendo que a gente está transparente, falando que o Paulo Moreira Leite está com o cabelo verde, a Daphne inclusive falou que achou legal porque é meio punk. Então todos os brancos estão ficando meio... É verde, olha, eu tô vendo aqui mesmo. Isso. Eu juro que eu não tingi. Na verdade tá verde mesmo, é que vocês não estão vendo, mas você veio com o cabelo verde hoje. Fica de cabelo verde, né? Todos os brancos. Então isso revelou que você tá com vários fios de cabelos brancos, né? Então a gente tá ficando meio transparente. Teve até uma que falou que eu tô dividida, aí parecia que eu tô meio indecisa, assim. O Bruno Anastassax mandou uns comentários técnicos aqui, eu mandei pra técnica dar uma olhada. E ele falou que dá pra ver através de mim. E é isso. Então a gente vai fazendo esses testes aí do cenário e a gente vai melhorando também. Agora, o discurso do Ciro hoje, né? Ele disse que falta um debate franco sobre o Brasil. Ele diz: o que está faltando é coesão, debate franco sobre o Brasil, o que queremos. Isso foi no anúncio da candidatura dele pelo PDT. Precisamos acabar com a vergonha da extrema pobreza, avançar na educação e uma saúde que atende à mínima dignidade do povo, apostar na diversidade, investir na ciência e tecnologia. Agora, falar em coesão, depois de tudo que ele fez também, é complicado, né? Depois que ele, como lembrou o Alex, foi ministro do governo Lula, foi um grande parceiro, mas teve dificuldades em defender a liberdade do Lula, em criticar o julgamento do Lula. E agora ele está falando
que precisa de um debate franco no país, que precisa de coesão. É complicado também, né? Olha, eu queria falar uma coisa, porque o que me incomoda, e não é que eu acho estranho, e talvez é uma situação que vai ter que ser definida nas próximas semanas, é que é o seguinte: o Ciro Gomes, ele tem uma vida política que ele foi ministro do Fernando Henrique, ele tem uma história, né? Mas a vida política dele, aquele personagem que hoje está aqui, aquele personagem que é hoje candidato, aquele personagem que se reivindica da esquerda, se formou dentro dos governos Lula. E se formou dando exemplos de coragem, de coerência, que ele teve sim e que ninguém pode negar. Iniciativas importantes. A questão é que ao disputar, ao se colocar como possível presidenciável, num momento, inclusive achando que o Lula estava uma carta fora do baralho, essa era a mensagem subliminar da coisa dele, ele deixou de se colocar como um parte desse processo. Então é engraçado você ouvir assim: a pobreza é uma vergonha. Puxa, a pobreza é uma vergonha. E por onde que ele está falando? Bem, ele vem do governo que fez o Bolsa Família. Por que ele não fala do Bolsa Família? Por que ele não fala do Projeto São Francisco, que inclusive ele iniciou, que o governo Dilma terminou e que agora o Temer arrumou um jeito de inaugurar uma coisa lá para dizer que é dele. Mas que na verdade é uma obra, Lula e Dilma, da qual ele tem todo o direito de se reivindicar também. Por quê? Quer dizer, então ele está se colocando num lugar que é uma coisa abstrata. Debate franco, coesão. Bem, coesão é assim: existe uma história, existe uma memória brasileira da qual ele se colocou fora. E ele se colocou do lado de fora. Ele não tem coesão por isso. Então quem está impedindo a coesão é curioso. Eu acho o Ciro um político admirável, com vários méritos. Eu sou um jornalista, não sou, mas eu acho que ele se coloca numa questão que ele dificulta para ele mesmo. Então ele fica do lado de fora e fala que não tem coesão. Bem, quem que rompeu a coesão é ele. Então, foi assim que eu vi esse discurso também. E eu queria a opinião de vocês sobre a Marina, porque amanhã vai ter a convenção da rede e deve lançar a Marina amanhã. E a Marina é algo que nunca está no debate, né? Porque ela sempre cai, tá ali nas pesquisas de uma forma significativa, mas não vai para frente. Parece o Russomano aqui em São Paulo. Sempre se candidata, tá super nas alturas e sempre também não, mas algumas vezes se candidatou, tá muito alto e depois desaba completamente porque não se sustenta. Alex, por que você acha que a Marina não se sustenta e se você acha que esse ano vai ter alguma coisa diferente? Não é porque ninguém entende o marinês. A Marina, né? Ela é uma incógnita, né? Não sabemos quem é a Marina. As posições dela são erráticas, né? Ela não se posiciona, ela está ausente do debate, né? Ela vai fazer convenção, ela tem um mini partido com um grupinho de deputados, sem tempo na televisão, e essa porcentagem que ela tem é um recall. Quer dizer, aquela coisa assim: não, mas ela é honesta, ela é ecológica, ela é do bem, não sei o que e tal, né? Nós sabemos que tudo isso é uma fachada, né? Porque ela se aliou ao Banco Itaú na última eleição, né? Então, uma coisa fachada, de ecológica, herdeira do Chico Mendes e tal, mas não é bem assim. É como ninguém entende a Marina. Tanto que ela é outra, que não tem aliado nenhum, não tem nem vice, né? Quem é o vice dela? Não tem vice, não tem... Os parlamentares fugiram do partido dela? Não tem, quer dizer, a tendência é que ela desapareça na campanha, né? Ela parece que tem um pouco mais que o Bolsonaro, né? O Bolsonaro Bolsonaro tem 7 segundos por dia, quer dizer, 2 vezes de 3 segundos e meio, porque é à tarde e à noite, e ela tem um pouco mais, 9 segundos, 10 segundos, quer dizer, vai sumir completamente na campanha, vai desaparecer, né? Os candidatos que estarão na campanha serão aqueles que nós já dissemos, que são os 5 que, quer dizer, fora, a gente contava os 5 a Marina, né? Mas tanto a Marina como o Bolsonaro vão sumir durante a campanha porque não vão aparecer na televisão. E a maioria das pessoas, apesar da grande expansão das redes sociais e tudo, a maioria das pessoas ainda o Brasil é imenso. O Brasil não é São Paulo, Ipanema e Belo Horizonte. O Brasil é um país imenso, onde a televisão tem uma influência fortíssima e a televisão tem definido o resultado das eleições. Então, uma coisa é a campanha
antes da televisão, outra coisa quando começa a campanha da televisão. E a Marina vai sumir completamente. Eu não sei qual é a proposta dela, e eu acho que ninguém sabe, afora essa coisa ecológica, genérica, né? Vamos proteger a natureza também, sou favorzíssimo, claro, proteger a natureza, o futuro, tudo isso, sou a favor, mas não sabemos detalhadamente quais são as posições dela, né? Ela não tem aliados, não tem partido, né? Ela tem intenção de voto, né? Não são ela tem intenção de votos. Que nunca se transforma em votos. Que não se transformam em votos, né? Eu acho que a tendência é ela sumir durante a campanha. A gente não pode esquecer que a Marina ficou super em cima do muro, nem vou dizer que foi em cima do muro, mas ela não foi contra o impeachment, né? Não, jamais. Foi a favor. Ela foi a favor da Lava Jato. Isso. Ela apoiou o Aécio Neves, né? Sim. Tem alguma coisa para falar sobre a Marina? Não, eu acho que a Marina tem uma questão aí. Porque o fato dela se manter escondida, para parecer pouco, deve dar para ela alguma preferência, algum benefício. Porque se a gente for pensar em 2014... ela só não foi para o segundo turno porque na reta final ela ficou tomando porrada dos dois lados. O programa da Dilma fez programas duros contra a Marina, e o Aécio Neves, que cortejou um pouquinho porque pensava no segundo turno, também foi para cima. Quer dizer, existe alguma coisa na Marina que, assim, uma coisa mística, uma coisa que ela conservou alguma coisa, que assim, é uma coisa assim... que é típica assim de uma coisa meio atrasada, uma coisa que não é explícita, uma coisa que nunca explicita o que pensa, que não deixa claro seus propósitos, como não deixou aqui, como raramente deixou, mas que ela tenta conservar assim, aquela herança de que ela foi ministra do Lula, aquela coisa ecológica. E ela se beneficia de uma coisa que é a dificuldade que o Partido dos Trabalhadores tem, no caso Lula, no caso Dilma, para fazer o debate ambiental no Brasil. Porque se a gente for olhar, o debate ambiental no Brasil, ela saiu, a Marina, dizendo que ela saiu em defesa do meio ambiente. Mas o fato é que o progresso ambiental, e olha que eu não sou nem um pouco assim, fanático da ecologia, o progresso ambiental do país, nos anos finais, no primeiro mandato do governo Dilma e no início do mandato, foi elogiado internacionalmente. As pessoas anunciavam que a Dilma ia para um encontro internacional, que nesse encontro internacional o Brasil ia ser enxovalhado, e daí em 5 linhas que ela tinha sido elogiada, que o desempenho tal tinha sido melhor. Ou seja, então faltou comprar esse debate. Isso ajuda a Marina, aquela coisa meio cientificada com que ela se apresenta. E quando chega numa eleição onde o debate é pouco, onde o marketing é muito grande, onde muita gente esconde o debate de ideias, não gosta do debate de ideias, etc, etc, a Marina se beneficia. Tem gente falando aqui que é insignificante debater a Marina, mas uma coisa é fato, as intenções de voto dela vão para alguém, né? Isso se transfere. Por enquanto é o seguinte, ela tá pontuando. Lula, Bolsonaro e Marina. Exato. Ela é a terceira. Ela tá pontuando bem. Vamos lá. Então, esses votos vão para alguém. Ou vão ficar com ela, e ela vai chegar na reta final como aquele azarão. Porque assim, não é tudo científico, previsível matematicamente, não é. Vou agradecer 2 superchats aqui, tô gostando dos superchats, hein? Francisco Moreira e Isabela Rinaldi. Obrigada, gente, pelos superchats. O Marcos tá me puxando a orelha aqui, dizendo: Gisele, 95% do povo no chat é Lula. Por que você não fala isso? Então, estou falando, 95% é Lula. Lino Araújo... Lula a respeito de quê? Em qual questão? Não, questão do Ciro aqui. Lino Araújo lembra que a Marina apoiou a Aécio, nunca, jamais esqueceremos. Alexandre Gasparotti diz: ainda por cima a Marina se move por rancor, igual a Cristóvão Buarque. E a Marina Ruth Xará diz que a Marina Silva é a maior fraude de todos os tempos. Eu queria trazer um tópico aqui, que é uma imagem bizarra do Bolsonaro hoje. O Bolsonaro acaba criando esses eventos bizarros, a gente tem que falar disso, que é uma imagem dele com uma criança no colo, fazendo um gesto de arma, né? E vários candidatos criticaram isso hoje. E, como a gente vem falando aqui, sempre da Janaína Pascoal, parece que a Janaína Pascoal vai ser anunciada no próximo domingo, vice do Bolsonaro, e a gente vai ter a chapa mais bizarra de todos os tempos das eleições brasileiras, provavelmente. A gente tem a imagem aí do...
daqui a pouco a gente vai passar. Você viu essa imagem, Alex? Eu vi ele ensinando uma menininha de colo a fazer o gesto do revólver. É uma coisa absurda. Eu não sei até onde que vão deixar o Bolsonaro ir. Eu realmente não... Eu estou espantado. Até onde o Bolsonaro irá. Ele já defendeu a tortura... Ele já defendeu a tortura, ele já defendeu a ditadura, ele já defendeu a matança, agora está ensinando criança a fazer um gesto de arma, uma criança de colo, de 2 anos, e sorrindo. Eu não sei até onde vão deixar o Bolsonaro ir. Eu não estou entendendo simplesmente como uma pessoa desqualificada pode ser candidata a presidente da República. Isso é uma vergonha para o Brasil, isso é uma vergonha para a humanidade. Qual é a nossa imagem? Esse cara que ensina uma criança a fazer o gesto de atirar, rindo, é candidato a presidente do Brasil. Meu Deus do céu. Concordo plenamente. Eu estou espantado como as autoridades deixam esse sujeito ir até os últimos limites. O que estão esperando mais ele fazer? Realmente explodir quartéis como ele ameaçou quando era capitão para pedir maiores salários? O que estão esperando esse homem fazer? O que estão esperando fazer? Eu não entendo. Esse homem não tem condições de ser candidato a presidente da República. Tem que ser impugnado. É imoral. É contra a humanidade. É contra tudo. Tem que impedir esse sujeito. Eu concordo plenamente com o Alex, e o que é mais espantoso é assim, a gente sabe que existe uma grande parcela da população que é representada por ele, agora, a gente ver empresários aplaudirem o Bolsonaro é muito assustador. Em tese, as pessoas que pensam, né, que deveriam pensar o país, estão aí aplaudindo esse cara. Paulo. Olha, eu queria falar o seguinte, toda a repugnância que o Alex manifesta sobre o Bolsonaro, eu também manifesto. Que você manifesta, manifesta. Mas eu acho que, enquanto o Bolsonaro não cometer nada que seja tipificado como crime eleitoral, ele tem o direito de disputar uma eleição. Isso, podemos até achar um absurdo, ele tem esse direito e o Lula está sendo ameaçado de não disputar. Mas enquanto ele for, ele tem esse direito. Infelizmente, ou felizmente, como quiser. Nós vivemos num país em que ele não está descumprindo nenhuma norma legal ao fazer isso. Infelizmente. Infelizmente. Não é? Então, ele pode fazer isso. A gente vai criticar e eles têm que ser derrotados onde? Nas urnas. Porque nós somos um país onde essas questões se resolvem nas urnas. É esse o país que nós queremos. Nós não queremos um país judicializado, onde daqui a pouco vem um ministro, como já tiraram o Lula da eleição, agora vamos tirar o Bolsonaro. Por que não? Vamos tirar o Bolsonaro. Afinal, é um mau elemento. Ele é mesmo um mau elemento. Mas tá lá, cadê o crime que ele cometeu? A gente tem que respeitar um pouco. Defender a tortura não é crime? É um crime contra a humanidade. Eu estou espantado, Paulo. Você que viveu a ditadura, você que foi militante, você defendeu o direito do Bolsonaro, que é um cara que defende, que faz o elogio público ao maior torturador do Brasil, Brilhante Ustra, e você acha que isso não é crime? Não, eu estou verdadeiramente espantado. Você quer que ele cometa mais crimes ainda? Não, então vamos ser simples. Cadê o teu advogado que processou o Bolsonaro? Cadê? Peraí. Isso aí não é crime, é uma opinião. Desculpa, é uma opinião que ele deu. É vergonhoso, mas é uma opinião que ele deu. Desculpe. Senão, os 200 mil advogados que entendem direitos humanos do Brasil estão completamente cegos, porque eles não processaram o Bolsonaro. Ele não responde a processos contra isso. Ele é inaceitável, ele é vergonhoso. Ele responde. Ele responde a processos contra, por ter xingado a deputada. Apologia ao estupro. Ele responde a processos. Responde esse processo. Então está respondendo a crimes. Então ele cometeu crimes. Sim, mas não são crimes que vão justificar o impedimento dele. Justificam. A lei prevê que uma pessoa que seja respondendo a processos dessa forma, seja impedida de ser candidato, não prevê. Então vamos entender. Nós vivemos num país... Você já defendeu aqui várias vezes que na Alemanha ninguém percebeu a ascensão do Hitler e ele foi lá e fez o que fez. E você está defendendo o direito de um novo Hitler não estou defendendo o direito, não. Estou defendendo o direito do povo tomar decisão. O direito da maioria se expressar. Por isso é que eu defendo em primeiro lugar. Foi o povo e por isso que eu defendo em primeiro... Não foi o povo que escolheu o Hitler. Ele não votou? Não, votou, mas não escolheu o Hitler, mas não. Como? Porque o Hitler não teve 50% mais um dos votos. Tá bom. Não teve, tá? Então não é assim.
a questão aqui é o seguinte, ou a gente faz respeitar a lei para todos, ou a gente não faz. Se o que o Bolsonaro cometeu é motivo de crime, ele tem que ser processado, tem que ser julgado e preso. Das formas da lei. Da mesma coisa, se aquilo que a Lava Jato diz contra o Lula é crime, ele tem que ser processado e julgado. Ele não tem que ser processado e julgado, ele tem que ser inocentado porque não se demonstrou crime. Apenas isso. Apenas isso. E não mais do que isso. Ou seja, nós queremos um Estado democrático de direito. Incitar o ódio não é crime. Colocar a democracia em risco não é crime. É crime. Exaltar um torturador. Não, exaltar um torturador é crime, está na Constituição. Então vamos processar, mas é o que a Constituição defende. Nós não somos advogados, nós estamos dando opinião apenas. Não, então, mas para ficar falando isso assim, sabe, o que você está sugerindo, são resolver uma questão. Eu estou sugerindo que um homem que defende a ditadura, que defende a tortura, que defende assassinato, que defende massacre, que ensina uma criança a gesto de arma, é desqualificado para participar da eleição. É isso que eu estou dizendo. E se o povo quiser esse cara? Tá bom, deixa. E se esse cara for eleito? Tá ótimo. Sabe, quer dizer assim, ou nós concordamos com a soberania popular. Eu só estou espantado como você mudou de opinião. Não mudei de opinião nenhuma. A minha crítica, a história da vitória do nazismo é a história de uma esquerda que preferiu acentuar as suas diferenças em vez de enxergar o inimigo principal para derrotá-lo nas urnas. Nas urnas. Nas urnas. Tá? É essa a discussão. A soberania popular, sabe? Soberania popular, sabe? As opiniões do Lula, se você for cavocar, você pode pegar opiniões que você diz que são inaceitáveis. Você pode dizer que ele fez apologia de não sei o quê. Você pode dizer várias coisas. Pô. Sabe, não é isso. Estamos falando o seguinte, não é por aí. A questão do Bolsonaro, que eu acho que aí é que a gente tem que discutir, tá? É parte da herança do golpe. O Bolsonaro tem esse tamanho, está adquirindo esse apoio, porque ele expressa uma parcela que se tornou... Que veio à luz com o golpe e que é estimulada pelo governo Temer. O grande herdeiro do Temer hoje é o Bolsonaro. O que é o Bolsonaro? O que é o Temer? É o cara que militarizou a política. É o cara que fez intervenção militar no Rio de Janeiro. É o cara que fortaleceu, que deu espaço, inclusive para o general Vilas Boas ficar recebendo candidatos. Esse é o problema. Esse é o problema. Se você tiver uma solução, se você tiver uma denúncia precisa sobre o Bolsonaro que implica em crime, ligue para um advogado. Se você é jornalista, portanto, você pode apurar, pode investigar. Olha, está faltando abrir um processo sobre isso. Vamos abrir esse processo, será ótimo. Eu estou dando uma opinião. Não, mas a opinião assim, sem base. Dar opinião sem base não adianta. Eu estou dando opinião com base. Eu estou dando opinião com base no que ele já declarou. Desculpe, não é sem base. Isso dá processo? Ele responde a processo. Bom, Paulo, ele já está respondendo a processos e eu estou dando a minha opinião. A justiça está dando. A minha opinião, que deve ser respeitada como a sua, tal como a sua, né? As duas opiniões devem ser respeitadas, tanto a minha como a sua, como a da Gisele. Né? Claro. Na minha opinião, ele faz mal ao país. Claro que faz mal. Eu também acho que faz. Você também acha que faz mal. E deixa fazer. Tá não, deixa fazer. Então é sua opinião. Tá bom. O ideal era que não se deixasse crescer uma ameaça como o Bolsonaro. Ele responde a processos, não deu em nada até agora, vamos ver o que vai acontecer, está recorrendo. Por exemplo, esse caso da Maria do Rosário, que foi ridículo, vergonhoso. Todos eles foram vergonhosos. Ele foi racista, ele ofendeu quilombolas, sempre ofendeu gays e mulheres, então responde a esses processos. A questão é que isso não vai tirar ele da eleição. E aqui o pessoal está dividido, mas a maioria está com o Alex, acredito, na minha análise aqui, na minha apuração de comentários. Paulo Câmara está contribuindo com o Superchat, obrigada, Paulo. Robson Silva diz, racismo, homofobia e apologia da violência não são crimes? Ounei Araújo, Gisele, não sei por que eu espanto, a classe empresarial brasileira pensa igualzinho a esse moço. É impressionante, é muito triste, na verdade, né? Rinaldo Jorge diz que a presença dele, a imagem dele, ofende a dignidade dos negros, LGBTs e mulheres. Ivone Banqueri, o Paulo esquece a história. Hitler era apenas uma figura folclórica em 1930. Veja o que deu. E a Márcia Bezerra diz, Bolsonaro é um criminoso, não devia participar da eleição. Estou com o Alex. E o Haas diz exatamente, PML, se for crime previsto em lei, tem que processar ou muda-se a lei. Não, processa, mas vamos falar assim,
tudo. Você processa, você cumpre o ritual jurídico. Aguarda E aguarda o resultado. Quer dizer, se ele está processando, ele vai ser excluído. Vai ser... Ótimo, perfeito. Agora, é isso. Não dá para 2 meses ficar falando, não, porque... Sabe, o cara tá aí, o cara tá liderando as pesquisas. E assim, e o processo onde tá? Por que ele não anda? Vamos saber. Tem irregularidade no processo, a justiça está sendo boazinha com o Bolsonaro, a mídia está sendo boazinha com ele. Vamos apurar, vamos investigar. Não vamos ficar assim, sabe? Ele também não, sabe? O Reinaldo também diz uma coisa importante. Se o povo quiser, o Bolsonaro, quem está errado somos nós. Estamos no mundo errado. Isso tem que ser analisado, né? Porque se o Bolsonaro tem tanto eleitorado... Isso Por que ele tá muito errado. Ele tem 17% dos votos? Exatamente. Por que ele é o segundo colocado? Isso é medonho. Que sem ele, sabe, quer dizer, e qual que é a questão? Então você quer combater o Bolsonaro, não vai ser na justiça, meu amigo. A justiça é instrumento da opressão, é instrumento da classe dominante, não é? A gente não diz isso quando ela prende o Lula. Por que ela vai gente falando diferente quando está o Bolsonaro? Não, tem que derrotá-lo nas urnas, que é o instrumento que o povo tem, não é outro. Pessoal... A gente vai ficando por aqui. Bom final de semana pra todo mundo. Amanhã tem o... Hoje é sexta, né? Eu sei. Por que você tá rindo? Acabou na fúria aí. Acabou na fúria? Amanhã tem Bom Dia 247 às 10 da manhã com o Leonardo Atushi. E amanhã a gente estreia um programa também. Eu, a Daphne, Ashton, mas algumas outras meninas vão participar... Em outras edições, e a Eli Katakimoto também, professora do Rio de Janeiro, candidata pelo PT, a deputada lá, e a gente vai falar um pouco de política amanhã também, logo depois do Bom Dia. Fiquem então com Leonardo Estopa, mais tarde aí na programação da TV 247. Obrigada, Alex, obrigada, Paulo. Segunda-feira estaremos todos mais calmos, espero. E aí a gente volta. Obrigada a todo mundo pela audiência. Tchau, tchau. Tchau, até segunda. Nós vivemos em tempos muito estranhos e bicudos. Nesses tempos, é muito importante que as nossas opiniões surjam e apareçam. Daí que eu acredito que a imprensa, essa imprensa que nasce da base, essa imprensa democrática, essa imprensa que se esforça para sobreviver, seja apoiada. Por isso eu apoio o 247 na sua luta por sobreviver.